Deus. Ó Pai, nós queremos pedir, Senhor, recebe a nossa oferta de gratidão, a nossa oração. Ó Deus, recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração esta noite. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, nos achegar aos Teus pés. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, clamar em nome de Jesus para que todo mal, toda, ó Deus, a enfermidade seja curada agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa ir e soprar na vida de cada um dos meus amados irmãos, Senhor. E aonde houver a tristeza, o Senhor possa levar a alegria. Aonde houver a dor, o Senhor possa levar o remédio. Aonde houver a enfermidade, o Senhor possa levar a cura, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, protege o Teu povo, o Teu servo e Tua serva, e livra, ó Deus, de todo mal, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Para que nessa noite nós possamos contemplar os Teus sinais, Senhor, contemplar a Tua mão agindo, o Teu poder e a Tua unção. Pai, abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Dom Pedro I, aonde ela estiver representada esta noite, em cada lar, Senhor, em cada família, que a Tua bondosa mão, Senhor, possa ir, Senhor, e guardar a vida dos Teus servos. Aqui conosco, Pai, nos enche da Tua presença, e nós possamos sair daqui fortalecidos, renovados, cheios de fé, Senhor, com a Tua palavra, com a qual nós estamos, ó Deus, a cada sexta-feira aqui, aprendendo, meu Senhor. Faz isso não porque merecemos, mas é porque nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, que a nossa alma clama pelo Deus vivo. Assim rogamos em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, você que vai também estar chegando conosco nesta live, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu lar, e Deus abençoe também a sua família. Vamos louvar um hino, número 202. Número 202. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá,
é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, tudo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz. Nos escuta, nos ouve, Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Livro de Ruth, capítulo de número 2. Depois eu vou solicitar a Mari, por gentileza, irmã, prepara um hino para louvar o Senhor. Logo após a leitura da palavra, nós já vamos entregar dízimo e as ofertas, para que nós possamos ter aí um tempo hábil para a meditação da palavra desta noite. Livro de Ruth, capítulo de número 2. Hoje de manhã iniciamos então mais um livro e nós agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor esteja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo ao que cegarem e irás após elas. Não deem ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Desde Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que a apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou, veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência.
nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, em um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute: bom será, minha filha, que saia com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém, queridos? Feche seus olhos. Nós vamos orar, consagrar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Você que já veio preparado para isso, poderá entregá-lo com alegria. Na sequência, nossa irmã Mari vai adorar a Deus, e nós já vamos entrar no tema desta noite, o milênio. Feche seus olhos. Deus bendito e amado Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração, Senhor. Queremos neste momento, Pai, consagrar a Ti este momento de dízimos e das ofertas que os Teus servos estarão diante do Teu altar neste momento, Senhor. Pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia, meu Deus, recebe, ó Pai, tudo aquilo que os Teus filhos têm trazido até o Teu altar, como, ó Deus, uma oferta de gratidão, a fidelidade, ó Pai, do Teu dízimo diante da Tua casa, Senhor. Continua a abençoar os Teus servos aqui nesta casa, os que estão nas suas casas, Senhor, para que nada lhes falte. Nunca falte o trabalho, Deus, para aquele que trabalha por conta própria. Nunca falte o emprego, ó Deus, para aquele que está trabalhando. Para aquele que está precisando, Pai, abre as portas, meu Deus, em o nome de Jesus, para que, ó Deus, o Teu servo e a Tua serva sempre tenha no seu lar saúde e a fartura do pão, ó Deus, na sua mesa. Assim nós abençoamos a cada um, Senhor, e repreendemos todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Mari vem louvar o nome do Senhor. Enquanto a nossa irmã se prepara, eu quero aqui apenas lembrar os irmãos que esse fim de semana então é a nossa ceia do Senhor. Então, os irmãos que nos ouvem, por gentileza, se você tem condições, tem carro, venha por favor até a igreja e retire aqui conosco o seu cálice, o seu pão. Será no mesmo esquema, tá bom? Do mês passado, já está com o cálice e o pão prontinho para você poder retirar. Hoje à noite, amanhã de manhã no culto pela manhã e também durante a escola bíblica dominical. Os irmãos podem vir até a igreja, não precisa nem descer do carro, só dar uma buzinadinha aqui, o obreiro estiver na porta, ele vai levar o cálice até você. E aí todos juntos estaremos ceando domingo à noite a partir das 19 horas. Amém, queridos? Pode vir louvar, minha Mari, enquanto a irmã louva, você adora a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Não resiste à oração. Deus ordena aos seus anjos que batalhem por você. Muralhas caem por terra. Jesus Cristo tem poder. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o
agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia. Fiquem de pé, irmãos, para receber mais uma vez com alegria nosso amigo Pastor Paulo, que está sempre aqui com muita honra, nos alegrando com a sua presença aqui todas as sextas-feiras. Estenda a sua mão mais uma vez, diga comigo: Pastor Paulo, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Obrigado, querido, mais uma vez por estar aqui conosco. Para que a gente possa então introduzir, o tema desta noite, nós vamos falar sobre o milênio. Eu quero ler com os irmãos 2 textos, tá bom? Nós vamos ler primeiro Isaías, capítulo de número 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. E depois nós vamos ler o mesmo Isaías 65, dos versos 20 ao 25. Então, Isaías capítulo 11, do verso 1 ao verso 10. Você que nos acompanha aí na sua live, tá bom? Acompanhe conosco a leitura da palavra. E como de costume, 10 minutinhos antes de terminar o nosso culto, nós abriremos para as perguntas, as dúvidas que os irmãos possam querer esclarecer com relação a este tema, tá bom, queridos? Então você depois pode deixar uma mensagem na live. Os irmãos que estão aqui também terão essa oportunidade. Isaías capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos. Uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Agora o capítulo 65, versículo 20. Isaías 65, verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém, queridos? Pode se assentar. Nós estamos aqui então com esse intuito. Pegou o microfone, pastor? O intuito de então falar sobre o milênio esta noite. Nós já vimos esses 2 textos, né? Claro que
faremos referência a outros textos ainda sobre este tema importante, de algo que está para acontecer. Então, nós estávamos aqui, Pastor Paulo, a semana passada, falando um pouco, a respeito, nós falamos da segunda vinda de Cristo, e agora nós vamos ver então, com essa segunda vinda, o advento que está para acontecer, o milênio, que é um assunto bem interessante, muito debatido, e talvez tenha muitas e muitas dúvidas de como será, esse tempo. Então, quero deixar o pastor à vontade para que nós possamos aí então entrar nesse tema dessa noite. Pastor Zaqueu, mais uma vez agradeço pelo convite. Paz do Senhor à igreja, a todos os irmãos que estão nos acompanhando online. E hoje nós vamos começar falando sobre o reino de Cristo. O reino de Cristo, que é interessante, pastor. Eu estava vendo alguns textos hoje, me chamaram muito a atenção. Que o reino de Deus, que vai ser fisicamente estabelecido no período chamado milênio, depois da vinda de Jesus, ele já é um projeto desde que Deus criou o mundo. Então, desde que Deus criou o mundo, já havia esse projeto de estabelecer o reino de Deus na terra. E a palavra reino, eu estava vendo, fazendo a lição de casa hoje, a palavra reino, quando se refere ao reino de Deus, principalmente no Novo Testamento, Jesus ele foi um grande ensinador sobre o reino, um grande anunciador a respeito do reino. É chegado a vós o reino de Deus, E a palavra reino é uma palavra grega chamada basileia, que tem mais a ver com reinado do que propriamente com povo, com reino povo. Então a palavra basileia, que é a palavra usada no grego para especificar o reino de Deus, tem mais a ver com governo, está mais relacionado ao reinado de um rei do que propriamente de um povo. Eu queria ler aqui, o irmão Daniel providenciou aqui um suporte para me colocar a Bíblia aqui. Mateus capítulo 25. Quando Jesus ele vai falar, Jesus ele fala 3 parábolas em Mateus 25, que uma é a parábola das virgens, a segunda a parábola dos servos ou dos talentos, da prestação de contas, e depois vem a chamada parábola dos bodes e das ovelhas. Verso 31, 25, 31, fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei. Interessante essa palavra. Então dirá o rei. Se no 31 ele fala o Filho do Homem, aqui no 34 ele fala o rei. O rei, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino de Deus, o governo de Deus, que vai se materializar na terra no chamado período do milênio, já está projetado desde a fundação do mundo. E esse reino, pastor Zaqueu, ele começou lá no Éden. Então lá no Éden Deus começou o seu domínio, ele estabeleceu o seu reino, e ele colocou o seu representante. Então Deus ele governa, ele reina,
Ele traz o seu reinado e ele coloca um representante para governar. E quem que era o representante de Deus lá no Éden? Adão. Vamos lá, Gênesis 1, verso 26. O representante do reinado de Deus era Adão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, o representante do governo de Deus era Adão. E Deus deixou muito claro a ordem, dizendo: ele vai dominar, ele vai governar sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Porém, esse governo, ele estava sujeito à obediência. Esse governo estava condicionado à obediência. Adão precisava ser obediente. Ele ia governar a terra sendo obediente. E aí, no momento que Adão, ele decide, enganado por Satanás, que enganou Eva e Eva enganou Adão. Então ele decide desobedecer a ordem de Deus. Adão, ele se emancipa do governo de Deus. Adão, ele se destitui desse governo. E automaticamente o mundo passa para as mãos de um outro governador, que é Satanás. Então, no momento que Adão, ele abre mão do governo de Deus, quando ele desobedece a Deus, o governo do mundo passa das mãos de Deus, do governo de Adão, passa para as mãos de Satanás. Vamos ler Lucas capítulo 4. Lucas 4 e 6. O diabo falando para Jesus. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Então o governo do mundo passa para Satanás, é entregue para Satanás. E é o que Satanás faz a proposta para Jesus. Ele disse: eu vou dar o reino, o governo do mundo, porque a mim me foi entregue. No momento que Adão pecou, o governo do mundo passa para Satanás. E Satanás está falando: eu dou a quem quero. A proposta era: se você, Jesus, desistir da sua missão, se você desistir de estabelecer o reino de Deus, eu dou o meu reino para você, o reino do mundo. Então, agora existe um outro governador sobre essa terra. Nós não vamos ler, eu vou só citar, mas em Efésios 6 e 12, Paulo fala assim: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Efésios 2:2, Satanás é citado como o príncipe das potestades do ar. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo chama ele de o Deus desse século. Então hoje, preste bem atenção, hoje nós vivemos dois governos na terra. Nós vivemos dois governos. Nós vivemos o governo de Satanás
que governa o sistema do mundo, que governa o mundo espiritualmente, e nós temos o governo e o reino de Deus, que está implantado através da igreja. Isso eu estava aqui ouvindo o senhor, pastor Paulo, é interessante que isso vai nos dar, né, para este assunto em si, mais importância ainda com relação ao que Jesus vem então fazer, né? Sim. Porque nós já vimos que ele vem, na semana passada, na sua vinda, que ele já vem para aniquilar. A primeira coisa que ele faz é a faxina. Sim. Né? Aniquilar Limpeza. todo o mal. E nós vimos aqui no final que ele vai também prender o príncipe deste mundo, né? Ele Exatamente. vai colocar ele lá no abismo acorrentado, onde ele não tem como sair. Exatamente. Né? E aí entenda-se também, né, que junto dele os demônios. Não haverá mais na introdução desse reino essa questão então da maldade, né, do pecado. Então aí a gente vem, daí isso nos traz a mais a importância ainda do domínio, né, que o Senhor vem estabelecer, né? E aí o pastor falando então a respeito do Éden, né? Então nós, talvez aquilo que só Adão pôde viver, aí nós veremos então que o homem vai desfrutar neste tempo. É isso mesmo? Com certeza. Jesus falou assim que, dominando o valente, só vindo um mais valente que um valente, para prender o valente, e domina sobre o valente. Então, Cristo é o valente que virá e vai dominar o valente, que é Satanás, que está dominando o mundo hoje. Olha só que interessante, 1 Coríntios 15 e 45. 1 Coríntios 15, 45. Paulo fala assim, ó: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Se o primeiro governante na terra, representante de Deus, alma vivente, que abriu mão do governo de Deus e passou esse governo a Satanás, agora Cristo veio para tomar o governo novamente e estabelecer no mundo. Então, como eu estava dizendo, existem dois reinos que estão em oposição e que estão governando: o reino das trevas, que domina o mundo, e o reino de Deus, que está implantado através da igreja. Cristo veio e implantou o reino. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus veio até vós, e ele estabeleceu o seu reino dentro do reino das trevas. A igreja é a representante do reino de Deus, que está dentro do reino das trevas. É por isso que 1 Timóteo 3, 15 e 16. Põe para nós aí, Daniel. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Em 1 Timóteo 3, Paulo ele vai dar instruções a respeito dos critérios que Timóteo tinha que ter para poder separar os líderes da igreja. Sejam os líderes eclesiásticos, sejam os auxiliares. Então ele vem dando, desde o primeiro versículo, ele vem falando: o bispo seja marido de uma só mulher, hospitaleiro, apto para ensinar. E ele vem falando, quando ele chega no verso 15, ele fala assim: mas se tardar, vê o 14. 14 ele fala assim:
Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, nós somos a coluna e firmeza da verdade. Nós somos os representantes do reino de Deus nessa terra. Glória a Deus. Que vai ser materializado fisicamente no período milenar. Aleluia. Pastor Paulo, quando a gente poder ver o texto que nós lemos aqui, Isaías, né, tanto no capítulo 11 como no capítulo 65, ele nos dá aqui, né, entre outros textos, uma ideia de como é que vai ser esse reino. A gente lê aqui, eu creio que todos nós já vem à memória, né, as revistinhas que a gente costuma ver, que os testemunhos de Jeová apresentam para a gente, né? Aqueles desenhos, né, que são ali dos animais, né? Aqui como ele fala, a ursa pastando com a vaca, a criança pegando no ninho da cobra. E eu achei interessante aqui que vai ter restauração para todo mundo, menos para a serpente, né? Porque ele diz aqui, o pó continuará sendo a comida da serpente. Verdade. Né? Verdade. Eu achei interessante, porque vai haver uma restauração, mas a serpente vai continuar rastejando. Todos os animais vão perder a sua ferocidade e vão comer capim. O leão vai comer capim, os animais carnívoros vão comer capim, mas a cobra continua comendo pó. E aqui a gente vê, né, pastor Paulo, que ele fala aqui a questão até de morte ainda, né? Sim. Então, para que a gente pudesse esclarecer aqui essa questão, viverão 100 anos, quem viver menos de 100 será maldito. Como é que a gente pode então entender esse período milenar, sendo que a igreja, nós aprendemos que ela vem com Cristo? Quem é que vai morrer, quem que vai viver? Essa igreja a gente vai voltar para morrer de novo? Vamos desembaraçar esse nó aí. Nós vimos que a igreja, ela vem com Cristo, né, na parousia, né, na aparição de Jesus, mas a igreja está com o corpo glorificado. A igreja está com o corpo transformado. Aqueles que morreram martirizados pelo anticristo no período da tribulação também serão ressuscitados com corpos glorificados para viver também no período do milênio. Mas Israel vai sobreviver. Então Israel, que vai ser o alvo de defesa de Jesus, Jesus vai descer para defender Israel, eles estarão vivos. Então esse grupo de pessoas que sobreviverão após a tribulação são esses que vão continuar gerando filhos, que vão continuar tendo uma vida normal, porém, diz o texto de Isaías 65, que a vida será prolongada. Então, a exemplo do que acontecia lá no começo, quando os homens viviam muito tempo, ou seja, haviam muitos anos de vida, no período do milênio, essas pessoas que sobreviveram, elas terão também um período de vida extenso. E os filhos que elas vão gerar no período do milênio também vão ter um período de vida mais extenso. Porém, as pessoas irão morrer. Por isso que o texto fala aqui, como o senhor leu, Isaías 65, diz aqui, 20: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então as pessoas, se elas morrerem com 100 anos, vão ser consideradas jovens, ou seja, se a pessoa morreu com 100 anos, morreu muito, muito novo. Então o tempo de vida será prolongado, tá?
lembrando que as pessoas que nascerem no milênio, elas não vão conhecer o mal, porque elas já vão nascer num período onde o governo de Cristo estará estabelecido, onde apenas o bem, a presença de Deus estará implantada na terra. Então elas não, enquanto Satanás está preso no abismo, elas não sofrerão tentação, elas não terão essa opção de escolher entre o bem e o mal. Por isso que Satanás será solto no final do milênio para poder tentar as nações. Ou seja, uma nova geração no final do milênio, uma nova geração nasceu nesse período. E Satanás vai ser solto para poder tentar essas pessoas que nasceram no período do milênio. Por quê? Porque Deus nunca deixou que o homem deixasse de exercer o seu livre-arbítrio, o direito de escolha. Muita gente pergunta assim: por que lá no Éden Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que Adão ia comer? Porque Deus, ele sempre deixou o ser humano e os anjos, para eles, o direito de escolha. Vocês devem escolher entre o bem e o mal. Vocês devem escolher entre me servir ou não me servir. Por isso que essas pessoas que nascerão no período do milênio, eles serão tentados por Satanás no final, e a Bíblia fala do desfecho dessa história. Pastor Paulo, nessa questão também nós vemos interessante da restauração. Nós podemos entender que o milênio ele virá para trazer tudo aquilo que estava no original do Éden, né? É interessante porque a gente está vendo nos textos bíblicos falando de novo em vegetação, de plantação, de trabalho, né? Os textos que nós lemos e outros dizem que não haverá mais guerra, as pessoas vão viver em paz, cada um vai viver debaixo da sua figueira, vai comer do seu fruto. Então nós vemos então que a terra também, porque nós ficamos aqui algumas semanas vendo a terra sendo devastada, sim, destruída, não é? A vida animal sendo destruída, a vida marinha, vegetação. Então nós vemos que quando Jesus chega, será que a gente poderia também entender que aquele mesmo texto de Ezequiel, né, que fala que quando Jesus vem, né, as água viva vem trazendo vida, vem trazendo renovo, atrás dele, né, tudo vai renascendo. Então a gente pode entender que Jesus, quando ele chega, ele estaria, vamos dizer assim, restaurando tudo também com relação à natureza, não é? Porque nós vemos que os animais aparecerão novamente. E é interessante a gente poder notar isso, né? Que esse reino vai ser um reino de paz, onde tudo virá. E a gente poderia também entender que não haverá mais, vamos dizer assim, distinção de línguas na terra. Todos falarão a mesma língua. Nós vamos voltar também, a Bíblia não fala, né, exatamente sobre isso, né? Certo. Mas como a gente está vendo que haverá tudo novo, restaurado, né? E o povo que esses rabiscos da terra que vão recomeçar a povoar novamente, será que a gente poderia entender também que haveria de novo, né, uma só língua em todo mundo? Sim, até porque nós gostaríamos, na verdade, comparado ao que nós temos hoje no mundo, nós teremos um número bem reduzido de pessoas. A igreja que desceu, aqueles que morreram martirizados, que ressuscitaram, e os remanescentes judeus. Então, são essas três classes de pessoas. Então, comparado ao que nós temos hoje, né, no mundo, é uma quantidade bem pequena. E a respeito da restauração da natureza, dos animais, Ezequiel 47, que é um texto bem conhecido até, e que se refere a esse período do milênio. Fala assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, para a face da casa, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar,
E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então, se nós vimos que o juízo de Deus trouxe morte para as águas, ou seja, matou toda a espécie de peixes e animais marinhos, essa água que sai desse templo, ele vem, se transforma no ribeiro, deságua no mar, e quando ele toca no mar, ele sara toda a vida marinha. Ele sara as águas. Não só as águas, como também a natureza, né? Porque ele fala aqui que quando ele vê árvores, né, do lado desse ribeiro, onde o ribeiro passa, vai restaurando a vegetação. Aleluia. Então, pastor, a gente pode ver, porque a Bíblia também que nos relata, né, que Jesus ele estará então na terra, né, instaurando esse reino, e a Bíblia deixa bem claro que esse reino será um reino de justiça. Então é interessante que durante esses 1000 anos nós veremos então, o homem experimentará um reino que ele jamais experimentou. Não é? A gente vive hoje histórias, né, de talvez as mais passadas, que sejam as mais tenebrosas, né, de muita matança, muita perseguição, né, coisas horríveis que a gente viu. Ainda hoje a gente ainda se espanta com algumas notícias de alguns países aonde há a ganância, a fome, né, a maldade, a mortandade, né, e por aí vai. E a gente poder entender que o homem, o homem natural nesse tempo do milênio, ele vai desfrutar um reino, vai ter um governante sobre ele que ele jamais, né, pôde ter. E aí eu quero já pegar esse gancho, porque a semana passada eu deixei uma dúvida no ar aí com alguns irmãos, né? Certo. Que é a questão, né, que a Bíblia nos fala que primeiro ali que Deus estabelecerá então um só povo, né? Haverá um só pastor, um só rebanho, e a Bíblia assim nos diz que Davi, né, seria o condutor. Davi aqui entende-se, né, que é Jesus, que é o herdeiro de Davi, o filho de Davi. E aí, né, fica aquela questão, né, que nós lemos Pedro, né, o texto que a irmã citou na pergunta dela, que ele nos faria reino e sacerdote. Nós somos reino e sacerdócio real. Mas também a Bíblia diz que lá em um dos textos de Apocalipse, que ele nos, né, estabeleceria como reino e sacerdócio. Haverá uma distinção, por exemplo, né, porque a Bíblia fala que haverá a restauração do culto, né, nós vemos aqui, por exemplo, em Isaías capítulo 2, que fala a respeito do templo do Senhor, que ele será elevado, as pessoas virão para a adoração, haverá a momento de orar, haverá só um Senhor, né, na terra. É bom a gente deixar frisar isso, que não haverá mais deuses, não haverá santos, ninguém mais adorará outro Deus a não ser o Senhor neste momento. Só haverá, vamos dizer assim, uma religião, que a gente pudesse colocar esse nome, né? Mas haverá então ali um só Senhor, não haverá adoração a outros deuses. E aí haverá a restauração também do culto e da adoração a Deus. Sim. A igreja é o reino, porque a Bíblia diz que a igreja vem para reinar com Cristo. Israel será novamente o sacerdócio de Deus, porque Paulo diz que a eles pertence o sacerdócio, a eles pertence o culto, a eles pertence a adoração. Haverá, a gente poderia dizer, essa distinção: igreja, reino, povo de Israel, sacerdócio, ou todos nós estaremos ali, como se diz hoje em dia, junto e misturado?
Pastor, existem textos que nos mostram que o culto, no sentido do Antigo Testamento, ele será restaurado. Então, é difícil nós decifrarmos se a igreja ela fará esse papel sacerdotal ou se Israel fará esse papel sacerdotal no período do milênio. Mas uma coisa nós sabemos: o templo de Jerusalém será restaurado no período do milênio. Em Ezequiel capítulo 40, vai falar muito claramente sobre as medidas do santuário. Ele vai, na visão e na revelação de Ezequiel 40, ele vai trazer medidas de comprimento dos átrios, das dependências do templo, que é de uma forma tão perfeita e milimetricamente medido, que essas visões se referem ao período do milênio. Então, por exemplo, capítulo 40 aqui de Ezequiel, a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. Então fala assim: no 25º ano do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E daí para frente ele vai explicar exatamente as medidas do templo. Então esse templo será restaurado no período do milênio. Se haverá um templo, haverá também um culto. E a igreja, como corpo glorificado, ela terá acesso tanto ao mundo terreno quanto ao mundo espiritual. Então a igreja, e nós vimos aqui algumas semanas atrás, como o corpo glorificado que a igreja vai ter será semelhante ao corpo glorificado de Jesus na ressurreição. Esse corpo que os discípulos lá no caminho de Emaús, falam para Jesus: fica aqui, não vai não, está tarde. E aí quando Jesus vai levantar para dar graças, eles falam: é ele. Aí Jesus some diante deles. E daqui a pouco os discípulos estão lá reunidos, de portas e janelas trancadas, e de repente Jesus aparece no meio deles. Então esse mesmo corpo de Jesus glorificado, que aparece e desaparece, que é teletransportado, a igreja também vai ter. Então a igreja terá acesso ao templo físico, ao templo no milênio, na terra, e a igreja também vai ter acesso ao céu. Então a igreja vai fazer esse trâmite. Enquanto isso, as pessoas que viverão normalmente, terão uma vida normal, num corpo normal, elas terão apenas acesso à terra. Mas nós sabemos que o culto a Deus, o culto a Jesus no templo será restituído. Agora realmente é um pouco difícil de nós dizermos se haverá essa distinção de igreja que vai fazer o sacerdócio, se é Israel que vai fazer o sacerdócio. Eu penso assim, eu acho isso bem interessante. É claro que a gente só vai descobrir realmente quando chegarmos lá, né? Sim. Porque é interessante, porque Jesus sempre deixou claro que a igreja reinaria com ele, não é? Porque Paulo disse: com ele vivemos, com ele também reinaremos.
Então a gente entende, né? Porque a gente pode imaginar, né? Eu estava aqui pensando, Israel chegou no Egito com 72 pessoas aproximadamente, né? Depois de 400 anos tinham 600 mil homens de guerra, fora mulheres e crianças, não é? Então estima-se que saíram de lá quase 3 milhões de pessoas. Se a gente puder imaginar quanto que essas pessoas vão multiplicar, é claro que vão ficar aqui no milênio mais de 72 pessoas, não é? Então se chegar, tiverem 1 milhão de habitantes na terra, né, o povo de Israel for isso, né, vamos dizer assim, 1 milhão de habitantes quando Jesus chegar, em 1000 anos, imagina quanta multiplicação isso não vai ter. Então nós já estamos falando aí, sei lá, em 100 milhões de pessoas talvez, não sei, né? É apenas uma imaginação. E aí a gente vai entender que toda essa geração que vai nascer nesse tempo, pastor Paulo, é isso mesmo, ela vai conhecer um único Deus. Sim. Não é? Ela não vai aprender como nós temos hoje em dia, a pessoa que talvez more lá, né, na Índia, que ela nasce aprendendo que ela tem que ser hindu, né? O muçulmano lá no Oriente Médio, nos países árabes, a criança nasce sabendo que ela tem que ser muçulmana. Sim. Então nós estamos falando de um tempo, queridos, que as pessoas não saberão o que é adorar um outro Deus. Elas só vão conhecer Jesus. E não vão conhecer Jesus como nós conhecemos aqui, não é? Um Deus, né, que está no céu, mas que habita em nós. Sabemos que Ele está aqui, mas ninguém está o vendo, né, presencialmente. E naquele tempo as pessoas verão Jesus presencialmente. Sim. Não é? Não haverá um Deus no céu, haverá um Deus na terra, né? Como Ele veio, as pessoas o verão. Um reino de paz, de justiça, e não haverá então adoração a nenhum outro Deus. Não é? Então eu coloquei essa questão porque eu acho que parece que há uma distinção, não é? Porque a igreja, Jesus fala que a igreja vem para reinar com Ele, e a gente observa que Israel sempre teve o sacerdócio, né? A adoração, o culto, claro. Olha, Jeremias 33, do 15 ao 18, fala assim, ó: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E esse é o nome com que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Eu queria só aqui também, pastor, completar Zacarias capítulo 14, versículo dos 6 ao 9. Eu vou ler só o finalzinho aqui. Aí ele fala um pouquinho também das águas, né? Ele diz assim, ó: naqueles dias águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Não é? Então os irmãos entendem que durante o milênio não haverá espaço para adoração a outro Deus a não ser o Senhor. Sim, com certeza. O outro aspecto interessante é que alguns estudiosos dizem que a Nova Jerusalém, existe uma especulação que Apocalipse, a cronologia de Apocalipse termina em Apocalipse 21 e 2. Então a cronologia, vamos ler aqui, ó, Apocalipse, isso aqui é bem interessante. Apocalipse 21, verso 1 e 2. Ó, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ponto. Então, estudiosos dizem que a cronologia de Apocalipse, que a gente está vendo
desde a tribulação, a grande tribulação, a parúzia, o Armagedon, o milênio. Então eles dizem que essa cronologia do tempo, ela termina aqui. Vi um novo céu, vi uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. A partir do verso 2, que João fala assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, e aí depois mais para frente no verso 9, ele vai falar aqui, a partir do verso 9, ele vai falar sobre as medidas também dessa cidade, as medidas sobre essa nova Jerusalém. Alguns estudiosos de escatologia dizem que essa nova Jerusalém, ela estará sobre a Jerusalém terrena, no período do milênio, e que a igreja arrebatada, a igreja com o corpo glorificado, terá acesso à Jerusalém terrena e à Jerusalém celestial. Então ela terá essa nova Jerusalém, com todas essas medidas aqui, as 12 portas, ela estará sobre a Jerusalém terrena, no período do milênio, e que a igreja vai ter acesso a essa Jerusalém celestial e a essa Jerusalém terrestre. Aleluia, nosso relógio vai andando ali. Pastor, então eu gostaria assim veio também a minha mente aqui, porque a gente vai observar então que o milênio, não é? Esses 1000 anos que nós entendemos que é literal, né? Sim. Serão 1000 anos, né? Do 1 até o 1000. E aí, né? Como antigamente falava, 1000 passarás, 2000 não passarás, né? Aqui é isso mesmo, né? Sim. É do 1 ao 1000 e acabou. Porque isso é interessante que isso vai, o milênio ele decreta o fim, não é? O fim da vida terrena. Correto? Aí talvez a gente não tenha tocado nesse assunto, né, durante todos os nossos estudos aqui na sexta-feira, mas era muito comum, ou ainda é, a gente ouvir muito pregador dizendo: o evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. E a gente sempre teve aquela mensagem de que enquanto o evangelho não for pregado, e aí se criou aquela questão da janela 1040, tem um povo ali que não foi alcançado, enquanto a gente não chegar lá e não pregar para a última pessoa da face da terra, o fim não vai acontecer. Toda essa nossa estudo que a gente vê até aqui, chegando agora no milênio, essa, vamos dizer assim, teoria, ela cai por terra. Sim. Sim. Este evangelho do reino. Não é? Então, porque às vezes a gente sempre, muitas pessoas, né? A gente sempre ficou com aquela coisa: a gente precisa pregar, porque enquanto não pregar na última pessoa, Jesus não vai voltar. Não é? Então o fim não é a questão da vinda de Cristo. O fim ele vai acontecer só depois do milênio. Sim, fim é fim. O fim ele vai acontecer. Então veja que não existe, né, essa mensagem, né, vamos dizer assim, de que enquanto não se pregar para a última pessoa viva na terra, Jesus não vai voltar. Então essa mensagem, essa teoria, ela não está relacionada com a Bíblia. Jesus fala que o evangelho está pregado, então virá o fim. E aí nós vemos então que tudo isso esse fim que Jesus determina é o milênio. Não é? E aí, pastor, a gente vai aqui só para a gente poder entender. A Bíblia diz que então Jesus prendeu o diabo lá no abismo, mas ela diz que é necessário que ele seja solto. Sim. Não é? Sim. Então os irmãos entendem, tem 1000 anos, gente, 1000 anos de vida boa. Ninguém passa fome, né? Ninguém é passado para trás. Eu imagino, pastor Paulo, que nem cadeia vai ter nisso. Não vai ter presídio no milênio, não vai ter tribunal para poder julgar a causa de um e do outro, né?
vai ser aquela maravilha, um sonho, né? Vocês vão viver um sonho. 1000 anos, vivendo do bom e do melhor, comendo bem, né? Tendo uma vida saudável, alegre. E a Bíblia diz que é necessário que o diabo seja solto. Pastor, por que é necessário soltar o diabo depois dos 1000 anos? Então, é justamente para que aqueles que nasceram no período do milênio, eles possam exercer o livre-arbítrio, eles possam ter o que escolher, escolher servir a Deus, servir a Jesus, amar a Jesus, por livre e espontânea vontade, ou rejeitar esse governo. O ser humano, e quando a gente fala isso, a gente está falando não da igreja. A igreja é outro departamento. A igreja tem corpo glorificado. A igreja já não está mais suscetível ao pecado. Exatamente. A gente está falando daqueles que estão com o corpo normal no período do milênio. Então eles têm esse direito de escolher. Jesus permite que Satanás seja solto para que ele engane as nações. E aí, pastor, eu queria ler um texto aqui muito chave, um texto muito interessante, 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar quando vai vir o fim, verso 24. 15 e 24. É muito interessante esse texto. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, versículo 24: depois virá o fim. Quando vai vir o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, no final do milênio, Satanás vai ser solto, vai ter a liberdade para enganar as pessoas que tiverem nascido no milênio. Um grupo de pessoas vai novamente aderir à rebelião de Lúcifer. Vai acontecer uma última rebelião, e aí é a hora que acontece a chamada batalha final. Pastor, eu gostaria só de ler o texto que fala sobre isso, porque eu quero que os irmãos entendam que isso é muito triste mesmo, porque a palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 7: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, né? Depois os irmãos quiserem ler, né, pastor? Ezequiel 38 e 39. É um texto um pouquinho longo, você pode ler na sua casa, tá bom? A fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Não é meia dúzia de gente, é milhões de pessoas. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O que nos deixa triste, pastor Paulo, é que 1000 anos vivendo com Cristo fisicamente, com a igreja, né, glorificada, ali, né, a visão de todos, as pessoas ainda vão dar ouvido para o diabo. Ele vai sair para enganar de Gog a Magog, né, como se a gente dissesse do Oiapoque a Chuí, né? É de um canto ao outro da extremidade da terra. E ele vai conseguir enganar pessoa que diz pessoas como fosse a areia do mar. É muita gente, muita gente.
Verdade. E aí essas pessoas mesmo assim vão dar ouvido à voz do diabo. Pastor, é a mesma coisa a gente falar assim: nossa, mas Adão não desfrutava da presença de Deus. Adão estava completo. Adão, ele vivia num corpo pleno. E Deus havia criado Adão para que ele vivesse eternamente. E agora Adão é o que? Dá ouvido a Satanás, né? Dá ouvido à mulher que deu ouvido a Satanás. E em 1 Timóteo 2, se eu não me engano, verso 14, 13 ou 14, vai falar assim: porque Adão não foi enganado pela serpente, mas foi Eva, que deu fruto a Adão e ele comeu. Então Adão, desfrutando daquela presença, desfrutando da glória de Deus, de tudo. Obrigado, Daniel. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha isso aqui: Adão não foi enganado. Olha o que Paulo está dizendo. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ué, se Adão não foi enganado, o que significa isso aqui? Ele comeu porque ele quis. Ele comeu porque ele quis. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E talvez, a Bíblia não fala, não dá detalhes, mas eu imagino que Adão falou: o que você fez? O que você fez? Você comeu? O que você fez? Não, mas a serpente falou, não. E ele foi lá, decidiu comer. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, essas pessoas que nascerão no milênio, elas vão desfrutar da presença de Cristo, elas vão viver no paraíso na terra, mas elas vão decidir ouvir Satanás. E aí nós vemos mais uma vez, né, apóstolo Paulo, que não haverá batalha, né? A Bíblia diz então que cairá fogo do céu e consumirá toda aquela gente. E eu quero aqui, para a gente terminar, o Salmo 2 fala sobre isso. Diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomaram posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Olha só que interessante: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda nós vemos então que ele diz assim: beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E a gente então vê que eu fico imaginando essa cena, pastor Paulo. O Senhor, depois de 1000 anos, aquele povo todo se rebela, vai achar que pode guerrear contra o Senhor. Ele não lembra. Essas pessoas, gente, para pensar, eles estavam vivendo, algumas daquelas pessoas acabaram de ver a tribulação, porque as pessoas vão ter longevidade de vida. A tribulação não vai ser uma história que as pessoas contaram, eles vão estar ali na memória deles. Viram tudo aquilo, viram o que Jesus fez, como ele veio, como a terra foi destruída. E eu fico imaginando, eles querem de novo. Aí Deus não tem outra reação a não ser rir. É o que diz o Salmo de número 2. E é triste a gente saber que as pessoas, mesmo desfrutando de tudo isso, ainda vão dar ouvido à voz de Satanás. E é aqui então que nós vemos que é a destruição final de Satanás, né? Nós vemos então no livro no capítulo 20 que nós lemos, que é neste momento então que Satanás é lançado lá no lago de fogo,
onde a Bíblia diz que já estão o falso profeta e já estão a besta, né? Ali desfrutando, né? Não é a palavra certa, né? Da tormenta eterna. Só posso ler um último texto para a gente encerrar? Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, queridos? Eu não achei aqui na live nenhuma pergunta. Eu quero abrir para os irmãos aqui, tá bom? Para a gente poder, 10 minutinhos para a gente terminar. Se os irmãos ficaram com alguma dúvida, tem alguma pergunta que queira fazer. Pastor Paulo, só pergunta. Mas pergunta fácil. É fácil? Faz não pergunta sei, fácil. isso é fácil. Na Bíblia fala alguma coisa sobre o tempo que o diabo vai, né, quando ele for solto lá do abismo, o tempo que ele vai enganar as nações para poder estar se rebelando contra o reino de Deus, né? Não fala. Não fala, né? Não fala de quanto tempo ele vai ter para poder fazer esse engano. E a se são anos, se são meses, não cita. E a questão da morte é somente quem tem o corpo normal, né? Quem tem o corpo glorificado não vai morrer. Não. Então tá bom. Então. Venceu a morte. Tá bom, obrigado. Amém. Por isso que é tão importante, pastor, a gente lutar para subir no arrebatamento. Mais alguém, tá garantido. Queridos? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Isso. Aqueles que sobreviveram. Sim. Isso. Exatamente. E uma coisa interessante, pastor Zaqueu, a Bíblia deixa muito claro que o meio de vida que as pessoas vão ter vai ser um meio de vida agrícola. As pessoas vão trabalhar com plantação, vão plantar, vão colher, ou seja, tudo isso que a gente conhece hoje de indústria, de trabalho que não seja o trabalho agrícola, né, o rural, o plantio, isso não vai existir. Então as pessoas elas vão plantar para comer, elas vão plantar para poder sobreviver. Aí, querido, eu vou dizer uma coisa, traduzindo em português, a vida vai ser uma moleza. Não é? Vai ser uma moleza. Mais alguém, queridos, quer tirar mais alguma dúvida? Já foi para o espaço, mas o outro tanto morreu, o outro tanto, né, foi preso. Então vai ficar bem poucas pessoas para... Vamos dizer que algumas milhares de pessoas. Hoje tem 7 bilhões de pessoas no mundo, uma terça parte disso daí já caiu aí para quase 4 milhões, 4 bilhões. Né? E aí vai diminuindo cada vez mais. Então mais um povo que foi arrebatado. É só da agricultura mesmo, porque vai vender para quem? Sim. Produzir para quem? Sim. Grande escala. Né? Não vai ter necessidade. É o que a Bíblia chama, né, dos rabiscos da terra. Exatamente. Né? Israel, que as pessoas que sobram. É claro que a gente tem que entender, tá bom, meus irmãos? Israel talvez será o povo principal a continuar.
Mas é claro que de repente algumas pessoas que não deram o seu nome lá, receberam o sinal da besta, a marca e tudo mais, sobreviveram aquele período, elas vão continuar vivendo também, elas vão continuar a sua vida, não é? Por isso que a Bíblia chama, né? Você vai ver, Isaías fala muito sobre isso, sobre os rabiscos da terra, ou seja, o restinho que sobrou. Mas aí a gente vai ver então que durante 1000 anos esse restinho vai se multiplicar, não é? Então você imagina, né? As pessoas não têm muita dificuldade, todo mundo saudável, todo mundo bem. Tem muita ocupação, né? Vai tem multiplicar internet. a valer, né? Então quando chegar os 1000 anos, por isso que a Bíblia está falando, então nós estamos falando de poucos, mas você vê que quando Satanás é solto, o que ele fala? Quantidade como se fosse a areia do mar. Então, quando chegar no fim dos 1000 anos, vai ter muita gente. E aí eu quero deixar aqui essa palavra para a gente finalizar. A tristeza aqui do que deve ser, a gente vai observar isso de antemão, que mesmo o homem desfrutando do melhor de Deus na terra, nós estamos falando de igreja, do ser humano que sobreviveu nesse tempo, desfrutando do melhor mesmo, como o pastor falou aqui, o paraíso de Deus na terra, ele ainda vai querer se rebelar contra Deus, não é? E aí uma vez eu ouvi um pregador dizendo, isso ficou sempre gravado no meu coração: Deus vai mostrar para a humanidade que o mal está sempre dentro do seu coração. Deus vai provar para o homem que o mal se encontra dentro dele, não é? Então como pode, ainda depois de todo esse tempo, ainda ouvir a voz do tentador? Próximo sexta-feira, eu falei com o pastor Paulo, né, que o tempo passou tão rápido. Nós temos mais 2 temas, né, para a gente poder finalizar essa série de estudos. Então a semana que vem nós vamos falar sobre o trono branco, né, o julgamento do trono branco. E aí nós vamos finalizar na outra sexta-feira, se Jesus não nos chamar para ir para o céu, tá bom? Nós estaremos falando então sobre a Nova Jerusalém, como ela vai ser, né, como que a Bíblia assim a descreve. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe poderosamente sua vida. Mais uma vez, nossa gratidão ao pastor Paulo por prestar o seu tempo de estar aqui conosco todas essas sextas-feiras. Não se esqueça, querido, antes de você encerrar essa transmissão que você está assistindo, compartilhe, tá bom? Você que hoje foi a primeira vez que você acompanha esse nosso estudo, todas as nossas séries, desde quando nós falamos sobre os sinais da vinda de Jesus, estão no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever lá e você vai poder acompanhar todos esses estudos todas as sextas-feiras lá no nosso canal no YouTube. Desde quando nós começamos falando sobre a vinda de Cristo, cronologicamente, cada uma desses temas, você vai poder ali então estar, se você perdeu algum, desfrutando desse estudo maravilhoso para o seu coração. E você que nos ouve, que você ainda não entregou seu coração para Jesus, tudo isso que você escutou até aqui, eu quero dizer para você, não vale a pena você ficar, não vale a pena correr o risco de passar pela grande tribulação. Queira ser a igreja arrebatada, queira ser a igreja que vai para o céu, que vai vir com Cristo para reinar neste mundo, e que não mais ela será blindada do mal. Quando a igreja voltar com Cristo, ela não será mais atingida pelo pecado. Então você que ainda não aceitou Jesus no seu coração, ou você que se encontra longe da casa do Pai, faça isso agora. Receba Jesus no seu coração, garanta a sua entrada no céu. Você que está afastado, volte correndo para os braços do Pai, porque você sabe que tudo isso que nós estamos falando aqui cada sexta-feira é a verdade. Você conhece a palavra de Deus, então volte correndo para os braços do Senhor e venha estar conosco. Se você não é aqui de São José, está em outro lugar, não tem problema. A gente vai verificar uma igreja pertinho de você, vamos indicar para você, para que você possa se apresentar ali ao pastor da igreja e dizer: eu quero servir a Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero estar nas bodas do Cordeiro, eu quero voltar com a igreja arrebatada, eu quero vir com Jesus no meio dos cavalos brancos que Ele vai trazer para a terra, eu quero reinar com Ele, eu quero viver para sempre no céu.
Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amanhã de manhã estaremos aqui em oração, em culto a Deus. Você que pode, venha para a casa do Senhor. Amanhã a partir das 8 horas estaremos orando. Você que pode, mais uma vez eu repito, venha até aqui, dê uma corrida na igreja e venha buscar o seu cálice, buscar o seu pão, para que você possa cear conosco então no próximo domingo. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Estejam acompanhando. Você que pode, venha para a aula. Você que não pode, acompanhe na sua casa. Já estamos terminando a revista. Próximo trimestre, revista, vamos estudar a primeira carta de Coríntios. Então já esteja aí enviando, né? O nosso irmão Antônio vai comunicar com os irmãos no grupo, para que você possa adquirir a sua revista. Tá bom? E os jovens e adolescentes, vamos voltar às aulas da escola dominical a partir dessa revista, tá bom? Então já se preparem, primeiro domingo de julho, professores, voltaremos às aulas com os jovens e adolescentes na nossa escola bíblica dominical. Do mais, Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite de paz, sonhem com o céu, e se for preciso, tenha pesadelo com o inferno, só para você acordar morrendo de medo, dobrar o seu joelho no chão e dizer: Deus, eu quero ir para o céu, porque para o inferno eu quero passar longe. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento glorioso que é estar ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque todas essas coisas boas e maravilhosas o Senhor reservou para cada um de nós. Porque antes do Senhor ir, ó Deus, à cruz, o Senhor disse assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e aonde eu estou, vós estareis também. Ó Pai, que nosso coração possa sempre arder, Senhor, com um desejo grande de ir morar no céu, de estar contigo para sempre. Ó Deus, as pessoas que ouviram a Tua palavra, que acompanharam esta live, outros que, ó Deus, porventura ouvirão esta palavra, que ainda não entregaram o seu coração para Jesus, que ainda não estão na Tua presença, ou que se encontram afastados de Ti, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca neste coração e traz, ó Deus, esta vida de volta para a Tua casa e para a Tua presença. Ó Deus, para que nós possamos ver, como nós gostamos de cantar, uma multidão, tantos como a areia da praia, passarmos o Jordão unidos, Senhor, para estarmos contigo para sempre. Leva meus irmãos em paz para casa, Senhor, dê uma boa noite de sono aos que nos acompanham nos seus lares, ó Pai, dê a eles também a Tua presença, a guarda dos Teus santos anjos, dê a cada um uma boa noite de paz. Eu quero repreender toda enfermidade, Senhor, eu quero repreender todo medo, eu quero repreender, ó Pai, Senhor, toda fúria do inimigo, ó Deus, contra os meus irmãos. Que, ó Deus, na casa dos Teus servos não chegue a doença, não chegue a enfermidade, que aquele que assim estiver seja curado, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa o nosso querido irmão Pastor Paulo, abençoa o seu ministério, sua casa, seu lar. Continua fortalecendo, Pai, dando sabedoria para o Teu servo continuar ministrando a Tua palavra. Assim nós agradecemos por esta noite e despedimos o Teu povo na paz do Senhor. E que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a face desta terra. Todos digam juntos: amém. Não saia correndo, pelo menos de longe, dê a paz do Senhor para o seu irmão e deseja a ele uma boa noite de sono. Deus te abençoe, querido, fiquem na paz do Senhor.